Bem-vindos, ouvintes, a mais uma Odisseia Textual. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo de Os Maias. Essa obra-prima do Eça de Queiroz, É verdade? que, olha, até hoje, causa frição. Causa. Preparem-se para desvendar os segredos da alta sociedade lisboeta do século XIX. Do século XIX, gente. Preparem o fôlego, porque Os Maias é um romance denso, cheio de nuances. Verdade. É como um daqueles tapetes peça, sabe? Sei. Cada detalhezinho importa. Verdade. E por falar em detalhes, a gente já começa a nossa jornada pelo Ramalhete. O Ramalhete. Passa da família Maia. A casa. Você escreve cada canto com um cuidado impressionante, né? Impressionante. E a gente consegue quase sentir o peso dos veludos. Os veludos? O brilho das tapeçarias. É... A imponência daquela casa. É como se a gente estivesse passeando pelos corredores. Que legal. Junto com os personagens. Que demais. E essa descrição minuciosa não é à toa, viu? O Ramalhete, mais do que uma casa, é um símbolo. Era um símbolo. Representa a riqueza, A riqueza. o status da família Maia. Mas também esconde seus segredos Segredos. e suas tragédias. Exato. E falando em contraste, a gente tem o Afonso da Maia, Afonso, o patriarca da família, o padre. um homem de gostos refinados, Refinado. apreciador da arte, que se sente um pouco sufocado em meio à ostentação do Ramalhete. É verdade. Ele prefere a paz do campo lá na propriedade de Santa Olávia. Ele gosta mais do campo. Interessante essa dualidade, né? É. O Afonso, que construiu toda a fortuna da família, se sente mais em casa na simplicidade do campo. É. E essa busca pela felicidade, A busca pela felicidade. por um lugar de paz, é um tema que o Eça explora com maestria ao longo do livro. Não só com Afonso, mas com outros personagens também. Que legal. É. Com certeza. E no meio dessa busca toda a gente tem o Carlos da Maia, Carlos da Maia. neto do Afonso, Neto do Afonso. um jovem médico, recém-formado, Recém-formado. cheio de ideias liberais e apaixonado pela vida urbana. Apaixonado pela vida urbana. Ele é quase um contraponto ao avô, né? Total. E a educação que o Carlos recebe é um ponto crucial para entendermos essa diferença, enquanto o Afonso representa uma geração mais tradicional. O Carlos foi educado pelo Preceptor Brown, Elo Brown. um livre pensador que lhe transmitiu valores mais progressistas. Eita. E essa educação diferenciada, digamos assim, causa certo burburinho entre os amigos da família, né? A tia do Carlos, A tia, Dona Ana, Dona, vive reclamando da falta de religiosidade na educação do rapaz. ela implicava com isso. Implicava bastante. Mas é. E esse choque entre o tradicional e o moderno, entre o conservadorismo e o liberalismo, é um dos fios condutores da trama. Essa coloca o dedo na ferida para mostrar como essas diferentes visões de mundo se chocavam na sociedade portuguesa da época. Lembrando que a gente está falando do século XIX, né? Século Uma época de grandes transformações de efervescência cultural cultural, e política. política. E o Eça capta tudo isso com uma sensibilidade incrível. Com certeza. E a gente vê essa sensibilidade, por exemplo, na forma como ele descreve o retorno triunfal do Carlos Do Carlos. de sua viagem pela Europa. Pela Europa? O rapaz volta cheio de livros e instrumentos científicos, Nossa! pronto para colocar em prática tudo que aprendeu. E é nesse contexto que a Maria Eduarda entra em cena. Nani Eduarda. Uma mulher misteriosa. Deliciosa. Cativante que vira o mundo do Carlos de cabeça para baixo. E que personagem fascinante. A Maria Eduarda, com sua beleza Que beleza! e seu passado enigmático, Complexo. representa a força do amor, mas também a fragilidade da felicidade e É. a maneira como essa constrói essa personagem com suas nuances. Nuances? Seus segredos é de tirar o chapéu? Ah, e a gente já sente logo de cara que essa paixão vai dar o que falar, né? Vai dar o que falar. Mas por enquanto vamos deixar um mistério no ar. Afinal, estamos só começando a desvendar os Maias. É verdade. E já que falamos em mistério e segredos, que tal a gente se transportar para um dos eventos mais emblemáticos de Os Maias? O Baile dos Coens. O baile. É como se essa abrisse as portas de um salão luxuoso e a gente pudesse observar cada detalhe, cada figurino, cada gesto daquela elite lisboeta. É quase cinematográfico, né? Totalmente. E a descrição do baile não é só
um capricho estético do Essa. Não é. É ali meio o luxo e a aparente felicidade que as tensões da trama se intensificam. A gente vê o contraste entre a euforia do Ega, que organiza tudo nos mínimos detalhes, e a indiferença do Kraft sempre tão blasé. Verdade. E o Carlos? Imagino que ele estivesse radiante. Ah, Com a Maria Eduarda presente no baile, né? pois é. É nesse cenário de glamour e ilusão que a paixão entre eles se torna ainda mais forte, Mais forte. mais irresistível. Nossa. Mas por trás de toda aquela beleza, a tragédia já se anuncia. É como se a gente estivesse assistindo uma peça de teatro. Sabendo que a qualquer momento a máscara da felicidade vai cair revelando a verdade, por trás daqueles sorrisos e daquelas valsas. Exatamente. E a construção da narrativa do Essa é genial. Ele vai nos dando pistas, pequenos indícios. Indícios? Até que a verdade sobre a relação entre Carlos e Maria Eduarda explode de forma chocante, Chocante. mudando o rumo da história para sempre. E que verdade, hein? Descobri que Carlos e Maria Eduarda são irmãos separados na infância. Deus! Por um destino cruel, é um golpe duro tanto para os personagens quanto para nós leitores. A paixão que os unia se transforma em horror e culpa. É um momento de virada na trama. A partir daí, o clima de Os Maias muda completamente. O que era leve e promissor se torna denso e melancólico. É. As consequências da revelação são devastadoras, principalmente para o Afonso da Maia. Coitado do Afonso. Ele que já carregava uma certa melancolia. Se entrega à tristeza e à desilusão. É verdade. É como se a descoberta da relação incestuosa do neto fosse a gota d'água para ele. Sim, o Afonso representa a tradição amoral da época. A revelação do segredo destrói não só sua família, mas também a sua visão de mundo. E a morte do Afonso marca o fim de uma era, né? Marca. O Ramalhete, que antes era símbolo de prosperidade e alegria, se torna um lugar sombrio impregnado de dor e culpa. É como se a casa que antes abrigava sonhos e esperanças. Sonhos e esperanças. Agora, refletisse o peso da tragédia que se abateu sobre a família Maia. E o Carlos e o Eiga como lidam com essa avalanche de acontecimentos. Diante da dor e da impossibilidade de seguir em frente em Lisboa, eles decidem partir em uma longa viagem. Uma longa viagem. Buscando, quem sabe, algum consolo, recomeço em terras estrangeiras. Uma fuga da realidade. Uma fuga. Uma tentativa de apagar as lembranças dolorosas. Talvez um pouco dos dois. Mas a viagem também pode ser vista como um símbolo da busca por um novo sentido para a vida. Afinal, a grande questão que os Maias nos colocam é como encontrar felicidade em um mundo cheio de ilusões, de tragédias, de hipocrisia. E essa é uma pergunta que ecoa até os dias de hoje, né? Ecoa. As questões que essa levantam em Os Maias transcendem o tempo e o espaço. A gente se identifica com as dúvidas, as angústias, as paixões dos personagens. Com certeza. E a genialidade do Essa está justamente aí, em criar personagens complexos. Que nos fazem refletir sobre a condição humana. Sobre a busca pela felicidade, sobre os desafios da vida. E por falar em genialidade, a gente não pode deixar de mencionar a linguagem do Essa, né? A forma como ele descreve cenários e emoções é simplesmente impecável. É verdade. A leitura de Os Maias é um deleite para quem aprecia boa literatura. Essa usa a linguagem de forma precisa, elegante e rica em detalhes, mas sem ser rebuscado ou pedante. E essa riqueza de detalhes se estende à crítica social que essa faz, né? A crítica social. Ele escancara a hipocrisia da elite lisboeta da época. Seus costumes fúteis, suas ambições vazias. Exatamente. Os Maias é um retrato da sociedade portuguesa do século XIX. Com suas contradições, seus vícios, encantos e desencantos. E é incrível como essa crítica ainda ressoa nos dias de hoje, né? A gente se pega pensando, será que mudamos tanto assim? Essa é uma pergunta que fica pairando no ar. Fique. E talvez essa seja a grande lição que Os Maias nos deixa. Qual? A importância de questionar, de refletir sobre o mundo ao nosso redor, sobre os nossos próprios valores e escolhas. E a literatura, como bem sabemos, é uma ferramenta poderosa para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento e de compreensão do mundo. Com certeza. Os Maias, mais do que um romance, é um convite à reflexão, à crítica ao diálogo, e a gente espera que essa nossa odisseia textual tenha despertado em vocês a vontade de mergulhar nesse universo rico e complexo que essa de Queiroz criou. E para quem quiser se aventurar na leitura, lembrando que o link para adquirir Os Maias está no primeiro comentário fixado. Aproveitem. E agora, porque a gente volta logo para a última parte dessa jornada fascinante pelo mundo de Os Maias. E a gente volta aqui para nossa odisseia textual dedicada aos Maias. De volta. Agora que a gente já navegou pela trama
pelos personagens, pelas nuances dessa obra-prima. Que tal a gente olhar para o próprio Eça de Queiroz? Boa ideia! Desvendar um pouco da mente por trás da obra, né? Eça de Queiroz era um observador perspicaz da sociedade portuguesa do século XIX. Ele não poupava críticas à hipocrisia, à decadência moral, às falsas aparências da elite da época. Ele colocava o dedo na ferida mesmo, né? E os Maias é o exemplo perfeito disso. Perfeito. Através da história da família Maia, ele faz uma crítica mordaz à burguesia lisboeta. Mordaz. Mostrando seus costumes, suas ambições, seus vícios. Exato. E a gente percebe essa crítica em vários momentos do livro, nos bailes luxuosos, nas conversas fúteis, nos relacionamentos superficiais. Esse usa a ironia, o humor sarcástico, a descrição minuciosa para expor as contradições daquela sociedade. E o mais interessante é que, mesmo retratando uma época específica, a crítica do Eça ainda ressoa nos dias de hoje. É como se ele estivesse falando do nosso tempo, né? O nosso tempo. As questões que ele levanta sobre poder, status, a busca pela felicidade em meio ao materialismo continuam super atuais. É verdade. E por falar em atualidade, a gente não pode deixar de comentar a maestria do Eça na construção dos personagens. Né? Ah, os personagens. Cada um com suas características, suas manias, seus sonhos e frustrações. É impossível não se identificar com alguns deles. Verdade. A riqueza psicológica dos personagens é impressionante. Impressionante. E o interessante é que, apesar de retratar a elite portuguesa, os personagens de Eça transcendem o tempo e o espaço. As questões que eles enfrentam, os dilemas, as paixões, os conflitos, tudo isso ainda é muito relevante para nós leitores do século XXI. E a linguagem do Eça, né? A língua. Ele tinha um estilo único, elegante, rico em detalhes. Mas, ao mesmo tempo, a leitura flui de maneira natural. É uma leitura que exige atenção, que nos faz pensar, mas que também nos envolve e nos emociona. Concordo. Eça de Queiroz sabia, como ninguém, usar a palavra para criar um universo rico, complexo e inesquecível. A gente termina a leitura de Os Maias com a sensação de ter vivido uma experiência completa, de ter mergulhado em um mundo que nos faz questionar, refletir e, acima de tudo, apreciar a beleza da literatura. E a gente espera que essa nossa odisseia textual por Os Maias tenha despertado em vocês a vontade de conhecer mais a fundo essa obra-prima e a genialidade de Eça de Queiroz. Com certeza. Afinal, a leitura é uma aventura sem fim. Sem fim. Continuem explorando e descobrindo novos autores, novas histórias, novos mundos. E para quem quiser se aventurar na leitura de Os Maias, lembrando que o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Isso! E para não perder nenhum episódio da nossa odisseia textual, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem aquele like esperto. Até a próxima aventura literária.